Por muitas vezes, nós, pautados pelo senso comum, temos a sensação, ou acreditamos, que o Banco Central, não só do Brasil como de outros países, tem como a sua função primordial imprimir dinheiro e controlar a taxa de juros através do Copom aqui no Brasil. Hoje, eu gostaria de me apropriar aqui de um caso bastante comentado recentemente, que ensina um pouco pra gente de uma outra função bastante importante que o Banco Central realiza, lugar que inclusive eu tive o privilégio e o prazer de poder visitar esse ano, o Banco Central de São Paulo, que é inclusive o maior responsável por essa função que a gente vai tratar hoje, que é a função de fiscalização, especialmente, claro, de órgãos governamentais, mas também de bancos comerciais do sistema bancário nacional como um todo. E o caso que foi amplamente comentado, continua sendo amplamente comentado, porque nós, enfim, descobrimos pormenores cada vez mais, né, desse caso, que fica famoso por motivos negativos, mas aconteceu, que é o caso do Banco Master, e que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Ele foi e é um símbolo de crise bancária. A principal crise bancária que aconteceu no Brasil em 2025, ano que passou, envolve um poder que o Banco Central tem, que é a liquidação. Então, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, eu já explico para vocês no que isso implica, mas além disso também houve a prisão do proprietário do Banco Master e, naturalmente, o impacto no sistema financeiro do Brasil. Provavelmente você viu, né? A gente viu manchetes falando em liquidação, da intervenção do Banco Central e também dos investidores preocupados, além das questões políticas envolvendo esse tramite, né, que aconteceu com o Banco Master. E para a gente começar essa conversa, eu acho interessante que a gente introduza e explique o que aconteceu. A gente pode começar falando um pouquinho sobre o que era o Banco Master. Então, ele era uma instituição financeira brasileira que ganha destaque especialmente por oferecer alguns investimentos com rentabilidade muito acima da média do mercado do sistema bancário, especialmente por meio das CDBs. Isso é um ponto especialmente interessante, porque o Brasil vive até atualmente um cenário de juros alto, por volta de 15%, é um juros consideravelmente alto. E muitos investidores já estão naturalmente atentos às oportunidades de renda fixa. E o Banco Master aproveita esse momento, especialmente, né, de juros altos, uma tentativa de conter a ampliação do processo inflacionário, e oferece CDBs com taxas muito atrativas e muitas vezes acima do que se espera, do que outros bancos oferecem. Então, acima de 110%, acima de 120%, ou até mais do que a própria CDI. Eu vi que nessa reta final, e vocês podem conferir isso nos jornais da G1, outros jornais confiáveis, mas nessa reta final, se não me engano, alguns CDBs foram oferecidos a uma taxa de retorno mais atrativas do que isso, a pelo menos 60%. 160%, né, no caso. Posso até colocar depois o link desses. Vocês possam fazer post, inclusive, para que vocês confiram esses dados, mas eram realmente dados muito acima do que se espera, muito acima dessa microeconomia no sistema bancário brasileiro. É inclusive necessário lembrar o básico, entendendo o funcionamento de um banco, que por mais que seja um objeto extremamente presente no nosso cotidiano, não é simples de se entender. Inclusive, né, fazendo a disciplina de introdução à macroeconomia durante esse último semestre, eu tive a oportunidade de aprender um pouco aí sobre os bancos comerciais, também sobre o Banco Central, mas não é trivial a função dos bancos. Não é simples enxergar como é que a rentabilidade deles acontece, como é que eles ganham dinheiro. Muito apesar de toda a banalidade, no sentido de que pessoas fazem transações bancárias o tempo todo. Mas um banco funciona basicamente captando dinheiro, por meio de CDBs, por exemplo, e depois emprestando esse dinheiro, ou investindo em ativos que rendam mais do que ele paga aos investidores. Mas tipicamente, o banco pega o seu dinheiro, parte do seu dinheiro, ele deve manter ainda uma taxa fixa dentro dos seus próprios cofres, para caso você venha retirar o seu dinheiro, ele possa te ressarcir no momento que você volta. Claro, depende do tipo de depósito, né? Se é um depósito a prazo, se é um depósito à vista. Mas independente disso, ele sempre vai pegar uma parte do seu dinheiro, seja do à vista ou do a prazo. Um tema que a gente pode conversar depois.
porque realmente tem coisas interessantes, as taxas, essas porcentagens são destinadas a quanto vai ficar fixado, quanto ele vai emprestar, como isso muda de um depósito a prazo e um depósito à vista, são tópicos que a gente pode conversar em outro momento. Mas basicamente, o banco empresta dinheiro a quem precisa e recebe dinheiro de quem quer depositar ele, e através também de investimento em ativos que rendam mais do que ele paga aos investidores. Essa também é a outra forma do banco conseguir esse dinheiro. A diferença que existe entre o que o banco paga para captar os recursos e o que ele recebe para emprestar e investir é o que sustenta essa operação bancária, é o que sustenta o sistema bancário brasileiro. E o problema surge, nesse caso, né, que nós vamos conversar aqui sobre o Banco Master, é quando o banco paga juros muito altos para captar esse dinheiro, para chamar a atenção, né, de quem vai colocar o dinheiro, e não consegue aplicar esse dinheiro em ativos igualmente seguros e rentáveis, e claro, também não recebe depósito suficiente para isso. Mas no caso do Banco Master, essa taxa de juros de retorno era tão alta que dificilmente isso seria ressarcido somente com a quantidade de depósitos. Então ele precisaria de ativos seguros e rentáveis no mesmo patamar do que ele oferecia, o que era difícil de enxergar. Tanto é que esse foi o problema. Isso naturalmente gerou um desequilíbrio entre o risco e a liquidez, que é... Liquidez é a rapidez com que nós podemos pegar um ativo e transformar ele em dinheiro para ser usado na hora, basicamente. E a solvência. Esses três fatores entraram em desarmonia e ficaram desatados. E essa é a grande questão e o problema que o Banco Master enfrentou. E bancos já enfrentaram em alguns outros momentos, mas não é comum. Por isso o Banco Master ganha notoriedade nesse momento. Porque os bancos costumam ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Uma coisa que o Banco Master não teve, por oferecer essa taxa de juros tão alta de retorno. Então o Banco Master ele cresceu muito rapidamente justamente por oferecer essas rentabilidades que eram muito chamativas a quem colocava seu dinheiro lá, atraindo os investidores, inclusive pessoas físicas que queriam alternativas mais rentáveis do que os grandes bancos, que normalmente não vão oferecer uma taxa de juros maior do que o próprio Banco Master oferecia, e não oferecem. Só que o crescimento rápido no sistema financeiro exige muita cautela e uma gestão de risco especialmente sólida. Algo, inclusive, que as próprias análises do Banco Central e do próprio mercado que avalia percebe, né, o que está acontecendo, já mostrava pra gente que não estava acontecendo de forma adequada. Porque o banco ele passa a ter ativos considerados de muito risco e possuíam dificuldade de liquidez e descaradamente problemas de governança, inclusive. Causava dúvidas sobre se o banco conseguiria honrar seus compromissos de médio a longo prazo acerca dos pagamentos, se ele conseguiria ressarcir quem colocou o dinheiro lá. Já se percebia que era bastante complicado que isso acontecesse integralmente. E especialmente porque economistas, de maneira geral, eu daqui a um tempo, estarei... Nós ainda não, né? Mas os economistas estão preocupados especialmente com um problema que pode ocorrer, que é uma corrida bancária. Claro, a corrida bancária é um extremo que ocorre pouco frequentemente, felizmente, em episódios históricos, mas se uma grande quantidade, se mais pessoas continuam colocando seu dinheiro no banco e de repente uma crise financeira pode estourar, e essas pessoas precisam voltar ao banco e retirar o seu dinheiro, aqui é onde nós temos uma crise de liquidez, que é quando o banco não consegue ressarcir essas pessoas, justamente por uma grande quantidade delas que tinham depositado seu dinheiro voltar lá e querer receber ele de volta. No caso do Banco Master, claro, o Banco Master já está numa situação mais delicada. Então coisas mais simples do que isso não poderiam levar a uma própria falência do banco. Essa é uma preocupação que deve ser levada em conta pelos bancos e pelo Banco Central para evitar problema de falência bancária. O problema do Banco Master é que ele já estava nesse limite, segundo o Banco Central, segundo as análises do próprio mercado também. Se acontecesse um cenário parecido com isso, o banco certamente não teria como se sustentar. E essa é a preocupação, esse é o trabalho de fiscalização que o próprio Banco Central faz, inclusive. Então, justamente essa é a grande questão. É por isso que o Banco Central deu uma carteirada, entre aspas, no Banco Master, justamente porque ele, fazendo suas análises, disse, olha só, não é possível, vocês vão conseguir pagar investimentos feitos, depósitos feitos no seu banco, especialmente caso exista uma demanda maior por liquidez.
do seu público e dos seus clientes. O Banco Central não faz isso, inclusive, colocando fiscais dentro dos próprios bancos. Isso acontece especialmente em São Paulo, que é onde existem as sedes dos grandes bancos do Brasil. E justamente aqui, nós voltamos a esse assunto de bancos. Nós percebemos que a função dele, naturalmente, não é só definir a taxa de juros. Ele é o órgão responsável por garantir a estabilidade do sistema financeiro. Então, quando ele enxerga que uma instituição pode representar risco, tanto aos seus depositantes quanto para o mercado financeiro, e especialmente para a confiança no sistema bancário, o Banco Central não só pode, como ele pode intervir, e intervém. Felizmente, não com tanta frequência, porque a gente vê um sistema bancário brasileiro que é bem organizado, pelo menos dentro dos limites possíveis, né, de uma economia que tem seus problemas explícitos. Mas dentro desse cenário é um sistema bancário que tem seu funcionamento bastante consolidado, dentro das suas próprias regras. E no caso do Banco Master, o Banco Central avalia que a situação era extremamente grave. Houveram tentativas de encontrar soluções, né, algumas negociações para que, inclusive, outra instituição pudesse assumir o banco. Mas essas alternativas acabaram não avançando. E o que nós tivemos foi um decreto do Banco Central de liquidação extrajudicial do Banco Master. E aqui cabe a gente explicar um pouquinho o que é essa liquidação extrajudicial, como eu tinha prometido para vocês. Então é uma medida extrema, claro, e ela acontece quando o Banco Central olha para o banco e diz, e enxerga, que não tem mais condições de funcionar nem cumprir com as suas obrigações, e ele é um risco direto ao sistema financeiro. Nesse processo de liquidação, o banco deixa de operar normalmente e seus ativos são avaliados e vão ser vendidos, e os seus recursos são usados para pagar os credores, quem depositou dinheiro lá, dentro das regras aí estabelecidas pelo Banco Central, estabelecidas aí pelas regras do sistema bancário brasileiro, onde, claro, o objetivo não é exatamente punir o Banco Master, mas é conter danos maiores. E normalmente o Banco Central dá puxões de orelha nos bancos comerciais. Nesse caso, não foi nem um puxão de orelha, o Banco Central avaliou que ele deveria cortar o mal pela raiz, né? Teoricamente, é que a gente pode fazer essa alegoria, e teve que realmente decretar liquidação, melhor dizendo, do Banco Master, para conter danos maiores que poderia causar não só a quem deposita no Banco Master, mas ao sistema bancário de maneira geral. E aqui cabe a dúvida, que é muito pertinente, de que o que acontece com o dinheiro dos investidores, né? Se eles vão perder o seu dinheiro. Que é o que aconteceria, inclusive, se o banco vai à falência. Que é o que o Banco Central tenta evitar. Mas existe um sistema chamado Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC. E esse FGC ele garante valores de até R$250 mil por CPF e por instituição, dentro de certos limites globais. O que significa que os investidores do Banco Master estavam protegidos por esse sistema, onde eles vão poder ser ressarcidos em até esse valor dos depósitos que foram realizados por eles no banco. Claro, a atuação do FGC também traz um tópico de debate importante, porque quando um banco grande, que é no caso do Banco Master, claro, quebra, e o FGC precisa entrar em ação e cobrir esses investimentos, e muitos investimentos mesmo. Isso pressiona o fundo do próprio FGC. A gente tem discussões sobre o risco moral de fazer isso, e levanta questionamentos até sobre um possível incentivo de comportamento mais radicais dos bancos. Embora isso seja um tópico bastante sensível, porque o sistema bancário precisa de proteção não para proteger os próprios bancos, claro, para proteger os próprios bancos também, porque eles levam puxões de orelha. Mas no caso do Banco Master, que ele sofre uma liquidação, a proteção não é contra o próprio banco, nem é protegendo o próprio banco, mas é protegendo o público da atuação desse banco. Naturalmente, existe uma tendência a pensar dentro da economia, a termos acadêmicos, inclusive, que o FGC deve existir, e aí, enfim, dá para se discutir os pormenores disso, claramente. Mas mesmo com o FGC, a quebra de um banco, principalmente de um banco da relevância, como foi o banco, não é algo irrelevante jamais. Então, a gente tem um aumento da percepção de risco, a gente vai poder observar mais cautela dos investidores, provavelmente. Vai afetar, em alguns sentidos, o próprio mercado de crédito, vai suscitar debate sobre regulação e sobre essas modificações de políticas bancárias, naturalmente. E ponto importante de economia, mais especificamente de microeconomia, a gente enxerga que a confiança é um ativo fundamental, é um fator fundamental. Sempre que a gente tem quebra de confiança, especialmente quando isso é divulgado, porque é um caso grande, vai a público, a gente tem uma certa abalo, né, gerado nessa confiança do público em relação ao sistema bancário. E a gente deve observar esses efeitos se espalharem.
Mas isso traz, claro, traz à tona alguns tópicos interessantes, como a própria atuação do Banco Central, a influência política, trouxe alguns tópicos de lobby no mercado financeiro, mudanças nas regras de fiscalização que o Banco Central faz. É um lembrete das funções do Banco Central, um lembrete de que a economia está sempre presente nesse debate, inclusive que a economia não existe como uma ciência neutra, como uma hard science, nem como uma ciência laboratorial. É uma ciência especialmente correlacionada à política, e correlacionada às banalidades do dia a dia, como o próprio banco comercial. Mas que não é trivial, está longe de ser trivial. Foi um caso, uma infelicidade que aconteceu, porque nunca é bom que um banco feche com esses problemas, porque causa problemas ao público, naturalmente, mas é importante que o Banco Central esteja lá para atuar quando isso acontece. Também traz, enfim, traz a oportunidade de debater sobre esses pequenos tópicos, sobre esses assuntos inerentes a esse grande caso que foi o caso do Banco Master, especialmente pensar um pouquinho sobre a atuação do Banco Central. E claro, tem vários tópicos que a gente pode tratar ainda, inclusive sobre a própria atuação do banco, está presente em várias grandes capitais brasileiras, e que vale a pena, inclusive, realizar uma visita para quem tiver a oportunidade. Como eu tive, é bonito, diga-se de passagem, pelo menos o prédio do Banco Central que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas é muito interessante, né? Eu pude ouvir pessoas de cargos importantes dentro do Banco Central comentando. E pode ser, inclusive, uma lição de casa, um pouco mais sobre a atuação do próprio Banco Central. É muito interessante. E por esse vídeo, mas especialmente sobre o Banco Central, ainda devo fazer outras conversas aqui com vocês, a gente pode comentar um pouco de como o Banco Central atua, qual é a história, inclusive, do surgimento do Banco Central. O Banco Central não existe desde sempre no Brasil. A gente pode, inclusive, ver como o sistema econômico brasileiro funcionava antes da própria atuação do Banco Central. E um fato curioso para terminar o vídeo é que a gente normalmente não separa essas coisas, mas é importante separar a atuação que a Secretaria do Tesouro Nacional faz do que é o papel do Banco Central. Então, a economia, a gente divide as atuações desses dois setores no que a gente chama de economia monetária, de política monetária e de política fiscal. Então, quando nós pensamos, inclusive, em cobrança de impostos, na arrecadação de impostos, alocação desses recursos, nós estamos pensando na Secretaria do Tesouro Nacional. O Banco Central, embora não faça só isso, suas principais funções são realmente de injeção de dinheiro, injeção de capital, de fiscalização e de controle da taxa de juros, naturalmente. E naturalmente que o Banco Central e a Secretaria do Tesouro Nacional devem estar alinhados politicamente, inclusive, muito embora os mandatos de presidente do Banco Central, de presidente do Brasil, não sejam feitos juntos. Então, o presidente do Brasil passa 2 anos com o presidente do Banco Central, que normalmente é escolhido por ele, é nomeado por ele. O outro presidente, que assume depois, considerando caso de não reeleição, passa 2 anos também com o antigo presidente do Banco Central. É uma ferramenta de também proteção política, no sentido de proteger a atuação do Banco Central de pressões políticas. Claro que é complicado, mas é uma ferramenta interessante também para conter essas pressões políticas. Cabe também a pesquisa das atuações aí da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central, que são órgãos diferentes que cuidam da economia brasileira, mas que fazem funções diferentes. Claro, quando no senso comum, quando a gente vai reclamar de taxação de impostos, de coisas do tipo, a gente atribui tudo a um governo, não é culpa do governo, é culpa de não sei quem, porque o governo faz isso. Claro, dentro do senso comum isso é muito presente, mas tecnicamente, teoricamente, a gente deve separar essas coisas, separar o que é função do Banco Central e separar o que é função da Secretaria do Tesouro. Porque são órgãos diferentes e que atuam de maneira independente, então é importante fazer parte da alfabetização política e econômica na formação da cidadania brasileira. Mas por hoje é isso. Eu vejo vocês nas nossas próximas conversas.